E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje, no nosso quadro aqui de Olho na Dica, vou falar um pouquinho para vocês sobre propriedades coligativas. Algumas dicas aí gerais sobre as propriedades, beleza? Propriedades coligativas são propriedades de soluções químicas e que elas dependem da quantidade do soluto e não dependem da natureza do soluto. Então aqui ela vai depender apenas, ó, gente, ó, aqui se você mudar o tipo de soluto, tal, não vai influenciar na propriedade, mas vai influenciar apenas o quê? A quantidade de soluto que você coloca numa solução. E essa quantidade de soluto ela é diretamente proporcional. Então, gente, é assim, ó, quanto mais soluto eu coloco, maior vai ser o efeito que eu provoco numa propriedade coligativa. Aqui só para a gente exemplificar, né? Então, muitas vezes trabalhamos com as equações de dissolução molecular, dissociação e ionização. Tá? Então, aqui eu coloquei 3 substâncias. As 3 substâncias na mesma concentração. Então, digamos, 1 molar, 1 mol por litro. Tá? Então, qual dessas 3 substâncias vai ter um maior efeito coligativo, né? Que vai afetar mais uma propriedade coligativa? Então, aqui a gente pode pegar, por exemplo, nós vamos olhar o quanto que vai ser produzido na solução aquosa. Aqui é a fórmula da sacarose, né? C12H22O11, sólido. Quando eu dissolvo em água, ela não sofre dissociação nem ionização, ela vai apenas ser dissolvida. Tá? Então, aqui no caso, ela está gerando apenas 1 mol, né? 1 mol de partículas de soluto dissolvido aqui dentro da solução. Já no segundo caso, cloreto de sódio, tá? Sólido também, coloque em água, aí acontece a dissociação. A dissociação é o que, gente? Ó, o cloreto de sódio é um composto iônico, ele tem aqui já um íon positivo, um íon negativo. Tá? Então, quando você coloca em água, vai acontecer a separação desses íons. Então, você vai ter de um lado o íon positivo, sódio, no outro o íon cloreto. E nesse caso aqui, pessoal, você vai ter a soma de dois, você está gerando 2 íons aqui, ó. 2 íons na solução. Então você tem aqui 2 mols de partículas aqui de soluto, né? 2 mols, no caso de íons dissolvidos aqui na solução. Já no terceiro caso, cloreto de cálcio, né? Também é um composto iônico e sofre dissociação. E aí vai gerar o que? Aqui vai gerar 3 mols de partículas. Opa, deixa eu apagar aqui. Pronto, vai gerar aqui 3 mols de partícula, 1 mol de cálcio, 2 mol de cloreto. Então, dessas 3 substâncias, na mesma concentração que você está colocando aqui, 1 mol por litro, por exemplo, você vai, o cloreto de cálcio é o que vai ter maior efeito coligativo, porque ele tem mais íon, mais partículas em solução, e o que terá menor efeito coligativo vai ser, no caso aqui, a sacarose, o açúcar, porque apresenta apenas 1 mol em solução. As propriedades coligativas elas são referentes à alteração dessas 4 propriedades aqui, que é a pressão de vapor, indicada aí por PV, temperatura de ebulição, temperatura de solidificação e osmose. No caso da pressão de vapor, ela é definida como a pressão medida na condição de equilíbrio dinâmico entre evaporação e a condensação. Tá, Marcelo, o que é isso? Então vamos lá, gente. Partículas de líquido tendem a ir para o estado gasoso. E, ao mesmo tempo, partículas desse líquido que estão no estado gasoso tendem a voltar para o estado líquido. Então, isso ocorre sempre, gente. Então, você tem lá o estado líquido, partículas indo para o estado gasoso e, ao mesmo tempo, partículas gasosas voltando para o estado líquido. Quando a velocidade com que um líquido vai para o gás se iguala com a velocidade com que o gás volta para o líquido, então nós temos aí o chamado equilíbrio dinâmico. E a pressão de vapor ela depende das interações intermoleculares e da temperatura. Interações intermoleculares, gente, quando você compara uma substância com outra. Então, se você tem uma interação fraca entre substâncias, né, entre moléculas da substância, você vai ter uma pressão de vapor maior. Então, se a interação é fraca entre 2 moléculas, a molécula escapa mais facilmente para o estado gasoso. Agora, se a interação intermolecular ela for muito forte, a molécula tem dificuldade de ir para o estado gasoso. E aí você vai ter menos partículas gasosas ali no estado gasoso, a pressão de vapor vai ser menor.
Então, está relacionado aí primeiramente com interações intermoleculares. Se a interação é fraca, por exemplo, forças de London, não é? A dipolo induzido, elas são fracas. Então, moléculas com interações por dipolo induzido tendem a ter uma pressão de vapor maior do que substâncias que têm interação por ligações de hidrogênio. Já em relação à temperatura, a pressão de vapor é diretamente proporcional ao aumento da temperatura. Então, por exemplo, se você aumenta a temperatura, vai aumentar também a pressão de vapor de um líquido. A segunda propriedade coligativa é a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido passa de forma tumultuosa, né, aquela borbulhamento da água, quando ela passa do líquido para o estado gasoso. Tá? Então, o ato de ferver a água é colocar a água em ebulição. E a temperatura de ebulição ela ocorre numa condição específica, quando a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão do ambiente. Quando você começa a esquentar, lembra que eu falei ali atrás? Ó, quando você aumenta a temperatura de um líquido, você vai aumentando a pressão de vapor dele também. Quando você chegar numa temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão da atmosfera, aí a água começa a entrar em ebulição. Temperatura de solidificação é a temperatura que um líquido deve atingir para iniciar a passagem para o estado sólido. É a temperatura, no caso da água, a temperatura de congelamento, né? A temperatura que a água começa a congelar. E a osmose é um processo que envolve uma membrana semipermeável. Né? Então, a osmose é a passagem de um solvente para uma membrana para uma solução mais concentrada. Então, o líquido na osmose ela passa sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Importante, quando você aplica uma pressão no meio mais concentrado, você consegue reverter esse processo. Okay? O natural é o líquido, o solvente, passar sempre para o meio mais concentrado, passar pela membrana semipermeável, mas quando você aplica uma pressão no lado mais concentrado, você consegue reverter isso, e o solvente ele passa para o meio menos concentrado. A pressão de vapor e a temperatura de ebulição, elas estão relacionadas. Tá? Lembre-se ali no slide anterior que eu comentei, olha, a ebulição da substância ocorre quando a pressão de vapor se iguala com a pressão do ambiente. Então, é muito comum colocar esse gráfico aqui para determinar a temperatura de ebulição de uma substância numa determinada pressão de vapor. Ou vice-versa, né? De repente te dá a temperatura de um ambiente e quer saber qual é a pressão de vapor desse líquido naquela temperatura. Então você pode trabalhar dessas duas formas. Se der, por exemplo, a pressão, você pega aqui a pressão, por exemplo, 400. Né? Se eu jogar a pressão aqui, ó, eu consigo determinar a temperatura de ebulição do éter nessa pressão de 400. É só jogar para o lado, cruzou aqui na curva, jogar no gráfico aqui embaixo. E esse tipo de gráfico aqui ele é muito comum de ser colocado em questões, né, para você fazer a comparação entre substâncias. Por exemplo, querer saber qual substância é mais volátil, qual substância é menos volátil. Esse termo volátil, né, ele é a indicação da facilidade com que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E é assim, uma substância que é mais volátil, né, a substância mais volátil entre um grupo, ela vai ter a maior pressão de vapor e vai ter a menor temperatura de ebulição. Então, esse gráfico aqui ele ajuda a gente a determinar quem vai ser mais volátil, quem vai ser menos volátil. Ok? Vou pegar, por exemplo, aqui a pressão ao nível do mar. A escala aqui de pressão de vapor está em milímetros de mercúrio, pressão ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Essa reta paralela aqui, ó, ao eixo X, ela vem e ela corta as três curvas. Ela corta a curva do éter, a curva do etanol e a curva da água. Nessa pressão ao nível do mar, qual que é a temperatura de ebulição do éter, do etanol e da água? É só pegar e passar uma paralela ao eixo vertical aqui, ó, para baixo, até atingir aqui a escala de temperatura. Então pego lá no éter, por exemplo, ó, jogo lá para baixo, cruzando na escala do eixo X, nós temos que a temperatura do éter é ali aproximadamente 34,6 graus Celsius. Então o éter ele entra em ebulição numa temperatura de 34,6 graus. Ok? Se você pegar éter e colocar na sua mão, ele vai começar a ferver na sua mão. Beleza? Levando a curva para o lado ali, ó, o etanol leva lá para baixo,
na escala da temperatura, vemos lá que o etanol está lá numa temperatura de 78,4 graus Celsius, é a temperatura de ebulição do etanol. E a água, que é a temperatura que a gente já tem de cabeça aí, né, gente? A água a nível do mar, ela vai entrar em ebulição a quanto? A 100 graus Celsius. Nós podemos fazer dessa forma, dar uma pressão numa certa região, a pressão é tanto, né, e querer saber a que temperatura aquela substância entra em ebulição. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, no Monte Everest. Lá no topo do Everest, a pressão atmosférica é 250 milímetros de mercúrio, em média. Tá? Se eu pegar isso aqui, cruzar lá com a curva da água, aqui, ó, 250 mais ou menos aqui, né? Trouxer aqui para o eixo da temperatura, então nós teremos aqui 74 graus. Então, ó, a nível do mar, a água ferve, entra em ebulição a 100 graus Celsius, no topo do Everest, com uma pressão bem menor, com 250, a água vai ferver ali em torno de 74 graus Celsius. Nesse caso aqui, gente, aquele que apresenta, vamos lá, a menor temperatura é o éter. O éter ele vai ser o mais volátil e a água será a substância menos volátil. Em relação aos efeitos coligativos, a adição de soluto não volátil ele dificulta a evaporação. Como que ele dificulta a evaporação? Ele vai diminuir a pressão de vapor. Vamos lembrar, ó, que o líquido vai para o estado gasoso quando a pressão de vapor é alta. Se você vai diminuindo a pressão de vapor, ele tem mais dificuldade de passar para o estado gasoso. Ok? Então, você colocou um soluto não volátil, você dificulta. De que maneira você vai dificultar? Aumentando a pressão de vapor? Se você aumenta a pressão de vapor, você aumenta a quantidade de moléculas gasosas. Então, não. Para você dificultar a evaporação, você tem que diminuir a pressão de vapor. Vai dificultar também a ebulição. Aí é a mesma história, vamos lá. Ebulição. O líquido entra em ebulição numa certa temperatura. Tá? Como que você vai dificultar isso? Você vai aumentar a temperatura de ebulição ou vai diminuir a temperatura de ebulição? Se você diminuir a temperatura de ebulição, você favorece, né? Você facilita a ebulição. Na verdade, quando você adiciona um soluto, você vai estar aumentando a temperatura de ebulição, você vai estar dificultando para a substância entrar no estado gasoso. E dificulta a solidificação. Todo líquido, toda substância, todo líquido tem uma temperatura que solidifica. E como que você vai dificultar isso? Você vai pegar e vai diminuir a temperatura de solidificação. É por esse motivo, por exemplo, que em regiões frias, né, Europa, Canadá, Estados Unidos, né, que tem uma neve muito forte, é comum jogar sal na neve. Porque você joga sal na neve, né, o gelo ele vai congelar, a água vai congelar numa temperatura de 0 graus. Tá? Muitas vezes nessas regiões, quando cai neve, está numa temperatura de 5 graus negativos, por exemplo, ou 6 graus negativos, varia bastante. Quando você coloca sal, você vai diminuir a temperatura para a água continuar no estado sólido. Então, ao invés de a temperatura ser 0 graus, digamos que você coloca sal suficiente para a temperatura ficar, a temperatura de solidificação cair para menos 10 graus. Aquela água que estava sólida a menos 5 graus, se você diminuir a temperatura para ela continuar sólida, ela vai começar o quê? Ela vai começar a se tornar líquida. Então você não vai ter mais o gelo vai começar a derreter. Tá bom? A adição ali tem a ver com isso, com essa propriedade coligativa, você colocar sal na neve. Tá? Uma outra coisa muito comum é o pessoal fazer churrasco e querer gelar uma bebida mais rápido, né? Um refrigerante, uma cerveja, quero gelar mais rápido. Como que eu faço isso? Você coloca lá gelo, água numa caixa térmica e coloca sal de cozinha. Na hora que você coloca sal, espalha ali, você vai estar diminuindo a temperatura para aquele gelo continuar sólido. Então você vai diminuir a temperatura geral ali, vai cair para 10 graus negativos, 11 graus negativos, assim por diante. Tá? Depende da quantidade de sal que você coloca. Lembra que toda propriedade coligativa ela é diretamente proporcional. Quanto mais você coloca, maior vai ser o efeito coligativo ali que você vai estar provocando. Quando nós modificamos a pressão de vapor, dificultando ali a evaporação, nós chamamos de tonoscopia, o estudo dessas alterações. No caso da ebulição, ebulioscopia, e na solidificação, crioscopia. E nesse exemplo aqui, gente, olha só, nós temos aqui uma solução, ou um solvente puro aqui do lado esquerdo,
Do lado direito, uma solução concentrada. São dois meios diferentes, um menos concentrado e um mais concentrado, separado por uma membrana semipermeável. Nessa situação aqui, o natural de ocorrer é que o líquido passe do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O líquido, no caso, a água, o solvente. Após um tempo, vai acontecer isso aqui, ó. Reparem que ocorre uma diferença de nível. No início aqui nós temos o mesmo nível, só que como o líquido passa, o solvente passa para o meio mais concentrado, o volume, o nível do menos concentrado diminui, o nível do mais concentrado aumenta. Esse processo nós chamamos de osmose. Tá? Então, quando passa o solvente do menos concentrado para o mais concentrado, o nome disso é osmose. Aí nós podemos fazer o seguinte, podemos aplicar uma pressão no meio mais concentrado. Vim aqui, ó, aplicando uma pressão aqui desse lado mais concentrado. Quando você aplica essa pressão, aqui ela é representada até por uma letra diferente, não é P, é π, porque essa pressão ela tem um nome, ela é chamada de pressão osmótica. É a pressão que nós aplicamos para reverter o processo. Então, quando você aplica uma pressão osmótica e reverte esse processo, né, então o líquido vai passar o quê? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, isso com o efeito de pressão. Esse processo revertido, né, essa osmose revertida, ela tem um nome, que é o nome de osmose reversa. A osmose reversa é um processo que nós utilizamos para dessalinização de água. Então, existem muitos países no mundo aí que não têm água doce em quantidade e acabam usando água do mar. E o processo aí mais seguro, o processo que o pessoal tem usado muito ultimamente, de custo-benefício bom também, é o processo exatamente de osmose reversa. Você aplicar uma pressão e essa pressão fazer o líquido sair do mais concentrado, que seria a água do mar, para o menos concentrado e obtendo aí uma água potável aí para a população. Uma situação muito comumente aí relacionada aí à questão da osmose é a ideia de meio hipotônico, isotônico e hipertônico. O isotônico é o... Vamos aqui, eu gosto sempre de falar da ideia dos prefixos. Né? O iso, ele significa igualdade, ele significa igual. No meio isotônico, a concentração de sais dentro de uma célula é igual à concentração de sal fora dela. Então, nesse caso, a transferência de água ela acontece de maneira equilibrada. Né? Entra água na célula, sai água na célula, de forma igual. No meio hipotônico, esse prefixo aqui ele indica menor quantidade. Né? Então, ele indica menos. Então, menos o que, gente? Uma concentração menor, né? Menos soluto ali na solução. O meio hipotônico é quando você tem uma concentração do meio externo menor que a da célula. Aqui fora da célula vai estar com uma concentração menor. Aí vamos lá, gente. Quando a concentração é menor, lembra? A osmose ela acontece como? O solvente vai do menos para o mais. Então a tendência é que a água entre na célula. Então não vai ter aquele equilíbrio de água entrando e saindo. Você vai ter mais água entrando do que água saindo. E a célula vai começar a inchar. Ela vai começar a ficar com um volume maior. Pode até estourar, tá bom, gente? Essa situação aqui para uma célula, por exemplo, aqui uma célula sanguínea, essa célula pode até inflar, até estourar. O último caso é o meio hipertônico. O hiper, esse prefixo indica mais, indica maior, mais, né? Uma maior concentração de sais. E aí, pessoal, olha só. Aqui no caso, esse hiper é relacionado com o meio externo. Então, a concentração do meio externo é maior que a da célula. A concentração de sais aqui fora é maior do que dentro da célula. E aí, o que vai acontecer? Sai água, né, o solvente, no caso a água, do menos concentrado que é dentro da célula para o meio exterior. E vai ter só saída de água. Ó. Não entra água, apenas sai. E aí nós temos a célula o quê? Murchando, né? ela ficando menor do que a original. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química.